Ok, então, aberto aqui. Então, boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença, obrigada também a quem estiver ouvindo a gravação. Sinta-se tão acolhido quanto os que estão conosco aqui ao vivo. E é uma grande honra contar sempre com a presença de vocês, porque realmente isso aqui não é um trabalho individual, isso é um trabalho que a gente se coloca na mente certa, e a mente certa é coletiva, então, certamente, embora que no funcional pareça que eu faça a leitura, mas devido ao acompanhamento, e a mente certa é, com certeza, uma leitura coletiva nossa, onde o Espírito Santo traz a cada um de nós, inclusive a quem está ouvindo também, a mensagem de libertação que nós, como tomadores de decisão, e todos os seres vivos equivocados anseiam pelo retorno da sanidade. E o Espírito Santo nos propicia isso, ensinando a nós não o que é o amor, o que é Deus, mas o que está obstruindo. Ele está ensinando aquilo que nós pensamos e não temos consciência. Inclusive, hoje, a sessão de hoje, vai fortemente trazer aquilo que na nossa mente existe, e é claro, e que aparentemente ninguém acredita nisso, ninguém pensa assim. E, no entanto, na mente, lembrando que a mente é temporal e eterna, então, na mente equivocada, nós pensamos bem isso que Jesus vai apresentar hoje. Embora que no comportamento, parece que nós pensamos, nós queremos exatamente o contrário. Isso vai ficar claro aqui durante a nossa sessão de hoje. Então, é a sessão 25.4. E antes de iniciar essa leitura, vamos fazer como a gente sempre tem feito. Eu convido vocês a também fazerem comigo a entrega do propósito desse estudo. Para isso, nós podemos pausar a nossa mente, respirando pausadamente, permitir que os barulhos da nossa mente vão gradativamente diminuindo, até se tornarem tão longínquos que fiquemos inconscientes dele e fiquemos cientes só da nossa meta, que é colocar ao Espírito Santo a nossa capacidade de aprendizagem. Que ele utilize isso, essa capacidade que nós fizemos, que ele a utilize por nós, a favor da nossa verdadeira alegria, do nosso ser, do nosso despertar. E assim que ele nos conduza nesse estudo, que ele seja o nosso professor. Com isso, estabelecida a meta de quem é o nosso professor, nós estamos prontos, então, para vermos juntos o que Jesus tem a nos dizer sobre a luz que trazes contigo, que cada um traz. No capítulo 25, seção 4, página 562, no meu livro. E começamos. As mentes que estão unidas e reconhecem isso não podem sentir culpas. Então, na realidade, nós já sabemos intelectualmente, né, que todas as mentes são unidas, mas nem todas reconhecem isso. Então, a mente que ainda opta por ser individual, por ser pessoal, então, obviamente que ela vai sentir culpa. E essa é a condição humana de todos que acreditam em sua identidade pessoal, física e psicológica. Então, só mudando a mentalidade, então, sabendo da mente unida e reconhecendo isso, é que a culpa desaparece, porque a culpa é justamente, ela nasce da consciência de que nós rompemos com alguma coisa, que nós jogamos fora alguma coisa que é nossa, porque Deus nos criou unos a tudo. Então, se eu
separei da unicidade, obviamente joguei fora aquilo que não estou ciente. Então, daí que nasce a culpa. E quando a mente retorna a reconhecer a unicidade, aí aquela brecha onde aparentemente existia separação e ali se instalou culpa, quando a separação é reconhecida como inexistente, não há mais espaço para a culpa. É assim que a mente é curada. E sem culpa, a mente está pronta para a volta da lembrança do amor ou do Cristo, do Filho de Deus que ela é. Mas continuando aqui, no 1:2, pois não podem atacar e regozijam-se de que seja assim, vendo sua segurança nesse fato feliz. Então, aqui, enquanto na nossa experiência nós ainda percebemos um mundo separado, mas se nós já tivermos consciência de que transcendendo o físico, a mente por detrás é una, essa mente ela já não pode mais atacar. Então, obviamente, nada no mundo aqui pode atacar. E nisso, nesse reconhecimento que está a segurança, nesse fato feliz. A sua alegria está na inocência que vem. Então, aqueles que já têm a mente aberta para saberem que eles são unos a todos, a alegria deles está na inocência de saber que todos fazem parte dessa mente, que não há culpados, não existe um pecador, não existe agressor, porque a realidade é a mente una. E assim elas a buscam, essa inocência, porque é seu propósito contemplá-la e regozijam-se. Todos buscam aquilo que lhes trará alegria, conforme a definem. Então, aqui está aquilo que há pouco eu falei, que Jesus vai nos falar de algo na nossa mente que aparentemente, se nós olharmos pelo ego, nós rapidamente negamos, porque e isso começa a partir do que Jesus vai explicar aqui. E ele já começou dizendo que todos buscam aquilo que lhes trará alegria, e isso é uma coisa, mas a continuação aqui, conforme a definem. Então, aqui que está a questão. Nós, uma vez acreditando na separação e na culpa e fugindo de Deus, nós passamos a acreditar no ego, e se Deus é a alegria, o ego, para ele parecer que existe, ele é o oposto da alegria. E então ele definiu esse oposto como sendo a alegria. Então a questão, e isso é o que Jesus traz aqui fortemente hoje, não é buscar a alegria, todos buscam, tanto aqueles que aparentemente são mais mansos aqui na terra, como o pior bandido, o ladrão. Ele rouba porque ele acha que quando ele tiver aquilo que ele está pegando de forma ilícita para si, que isso o trará alegria. Ou aquele que mata, aquele assassino, ele acha que ele é culpado porque o outro se sente melhor, então, se o outro não mais existir, ele não vai mais ter essa comparação, enfim, ele vai se sentir melhor. Então, ou então aquele que agride, se o outro sofrer, então eu vou ficar mais feliz. Então, todos buscam alegria, todos. A questão, o que está invertido é esse como a definem. O que está errado é o que se define como sendo alegria. E isso, o curso inteiro aqui, ele vem para nos ensinar que na nossa consciência individual, o ego nos ensinou que a alegria está em sermos pessoais, em sermos especiais, como nós vimos nos capítulos anteriores, em sermos individuais, e aí buscamos a alegria nisso e não nos damos conta do alto preço que pagamos. Então, mas vamos seguir aqui para isso ficar mais claro aqui, ó. Não é o objetivo como tal que varia, então não é o fato de buscar a alegria que varia, isso tanto
no céu como na terra, todos buscam alegria, isso não varia, mas é a forma como o objetivo é visto que faz com que a escolha dos meios seja inevitável, e esses estão além da esperança de serem mudados, a não ser que o objetivo seja mudado. Ficou um pouco comprido aqui, mas é aqui que está a metafísica de Jesus. Então, não é a forma, não é o fato de buscarmos a alegria que muda do ser individual, que acredita que é um ser separado, do próprio Cristo. Cristo também busca alegria, isso é o mesmo, mas a forma como o que é a alegria é definido. Na individualidade ou dentro do ego, a alegria ela é vista como algo pessoal, algo que deve satisfazer a uma consciência individual que está retida dentro de uma cerca de carne, como Jesus fala, dentro da consciência individual do corpo físico e psicológico. Então, em defesa disso, então, como que isso poderia ser alegria se nós somos o Filho Santo de Deus, se nós somos Espírito? Então, o que acontece? A consciência do que é a alegria que está invertida. Não é o fato de buscar a alegria. Todos, como filhos de Deus, devem buscar. E o ego busca, e a criação de Deus também busca. Mas a forma, o que é a alegria, isso é o que muda. E por isso que até vou repetir aqui, é a forma como o objetivo é visto que faz com que a escolha dos meios seja inevitáveis. Então, se eu quero uma alegria individual, é óbvio que eu vou escolher me identificar dentro de um corpo físico e psicológico. E, aparentemente, se eu acredito que a alegria está em ser um corpo físico e psicológico, eu pago o preço de todas as dores que esse corpo pode sentir, porque através do corpo, a mente que sofre, que ataca, ela materializa essa dor através do corpo, e aí nós buscamos as doenças, buscamos os ferimentos, embora que na consciência individual todos possam dizer, não, eu só quero escapar da dor, eu não quero a doença, é impossível que eu busquei a doença, ou é impossível que eu busquei o sofrimento. Isso não faz sentido para mim, eu só quero ser feliz. Só que eu só quero ser feliz fora da realidade da alegria. Eu quero ser feliz dentro daquilo que é separado da alegria, porque a alegria está em ser como Deus nos criou. A alegria está na continuação ou na consciência do Cristo que nós somos, em sermos criadores ou co-criadores com Deus. Ali que está a alegria, porque Deus, que é amor, é alegria. Se nós queremos ser uma alegria à parte disso, nós estamos ferindo o nosso ser. E por ferir o nosso ser, nós projetamos para dentro daquilo que nós pensamos que é a nossa individualidade, o sofrimento e a dor. Então, o ego rapidamente diz, não, nesse mundo aqui, na individualidade, eu só quero ser feliz. Ninguém em sua consciência busca o sofrimento e a dor e o martírio, mas olhando, transcendendo a questão individual, olhando de volta para o ser real que nós somos, não para essa individualidade projetada, não para a figura do sonho, mas para o ser real que nós somos. Quando nós escolhemos estar fora da consciência de Deus, nós estamos ferindo o nosso ser. Nós estamos, na nossa tomada de decisão, nós estamos dizendo, não, eu não sou isso que eu sou, eu prefiro ser aquela outra coisa. E aí, obviamente, que eu estou ferindo a mim mesmo. Só que isso acontece na mente. E por isso que Jesus, ele consegue nos ensinar isso tão bem, porque ele está consciente da mente, porque ele já transcendeu o ego. Então, ele sabe o que está na mente. Nós não temos consciência, porque a nossa consciência ainda está parcialmente ligada ao ego. Então, nós nos sabemos que, sim, nós buscamos o sofrimento, nós buscamos a doença,
tudo que acontece, os acidentes, as fatalidades, as brigas, os desacordos, os mal-estares, tudo que aparentemente tira a nossa paz, nós buscamos, mas não aqui como consciência individual. Que ninguém se sinta culpado descobrindo que somos os buscadores disso, porque não é no nível daqui, no nível da forma que nós buscamos isso. Mas nós buscamos isso e não nos damos conta, e isso é uma busca inconsciente, quando buscamos ser diferentes do que Deus nos criou, quando buscamos ser algo diferente do Cristo, quando decidimos que a nossa realidade está fora do Cristo, que nós somos essa coisa separada aqui. Então, obviamente que ferimos a nós mesmos, porque nós somos ainda o Cristo, mas na consciência nós nos ferimos. Não ferimos o Cristo, esse está intacto porque ele é seguro por Deus. Então, a nossa realidade não foi ferida, mas na nossa consciência nós podemos sofrer. E por isso que a projeção, ela veio para fora, onde a consciência também saiu para fora da unicidade, a consciência agora é individual, e na consciência individual, aparentemente, essa consciência individual agora é vítima de um transcorrer de uma natureza que ela não tem como se opor, e que tudo, em última instância, dentro da individualidade, ainda acaba em morte. E tudo tem o seu preço aqui. Então, mesmo na consciência individual, nós ainda buscamos a alegria, e se buscamos apenas a alegria, por que que encontramos ainda sofrimento? Então, porque a nossa, daí o ego rapidamente diz, então se tu está acreditando no curso, então você é individual, você acha que tu busca a alegria, mas está buscando o sofrimento. Você causou isso a si. E não é para ser entendido dessa forma. Esse pensamento, ele traz mais culpa, traz mais atraso do que cura, porque ele é um pensamento egóico. O pensamento do Espírito Santo, ele vê, sim, que houve um equívoco, que o pensamento real de Cristo foi atacado por um equívoco, por uma ilusão, e ele compreende que acreditando nessa separação, acreditando nessa individualidade, é que nós atacamos o Cristo, é que nós atacamos, mas isso está na mente, isso está um nível acima. Então, como que podemos aqui, enquanto consciência individual e buscadores de alegria, então, transcender nosso próprio julgamento do que é alegria, já que compreendemos que estamos equivocados? E aí entra a resposta de Deus, o seu Espírito Santo. É buscar o que o Espírito Santo, os pensamentos que ele nos traz na individualidade. E o Espírito Santo, ele começa corrigindo o erro na sua fonte. Qual que é a fonte? Na mente que acredita que se separou e se fracionou e se individualizou. Como é que ele corrige isso? Nós vimos aqui, nós já estamos no capítulo 25, em todos os capítulos a gente viu sempre o apelo para nós olharmos, transcendermos o ego no irmão e olharmos além disso, olharmos o Cristo no irmão. Ali está a nossa completeza. E essa completeza conjunta é essa que busca a alegria, que é estender a criação de Deus. Então, não é na individualidade, porque toda busca de alegria ou de prazer individual é um ataque ao Cristo, é um ataque a esse ser real que nós somos, é querer dar realidade para a separação, é reforçar a separação, é dizer que eu sou um ser individual e pessoal. Isso é um ataque, e se eu quero ser esse ser individual e pessoal, e isso é um ataque, o ataque, ele traz o sofrimento, a dor. Então, automaticamente, eu quero o pacote todo. Ou eu largo todo esse pensamento e transcendo, deixo isso tudo para o lado e em verdadeira humildade vou para o Espírito Santo, eu não reconheço
os meus maiores interesses. Espírito Santo, escolhe por mim, conduza meus pensamentos. Então, é nessa forma que o Espírito Santo pode nos trazer de volta a consciência do que é a verdadeira alegria, que é estar, fazer parte da criação de Deus. Fora da criação de Deus, não há como ser feliz porque nós seremos incompletos. E essa completeza, ela passa necessariamente pelo reconhecimento de que o irmão também é um ser comigo. Então, eu estou falando bastante nisso aqui para tornar claro o quanto as nossas escolhas, elas não são para serem escolhas individuais, elas são escolhas para transcender o individual. Não é para um sonho de saúde em lugar de um sonho de doença, ele ataca da mesma forma quanto o sonho de doença. Se eu continuar sendo um ser individual, mas totalmente saudável, sem dor, e bem arranjada, bem abastecida, com aparentemente todas as coisas que dentro da individualidade me fazem feliz, eu ainda estou atacando Cristo porque eu acredito que estou separado. Então, é nesse sentido que nós escolhemos o preço do ataque, do sofrimento e da dor, que necessariamente vem a todos que acreditam que são especiais e individuais. Por isso que Jesus diz que, repetindo aqui na sentença 7, que a forma como o objetivo é visto, que faz com que a escolha dos meios seja inevitável. Se eu quero o objetivo de ser individual, a escolha do meio é inevitável que eu vou me ferir. E esses estão além da esperança de serem mudados, eu não vou mudar isso que vai me ferir, eu posso fazer 1000 terapias que eu não vou mudar isso, a não ser que o objetivo seja mudado, a não ser que eu não queira mais ser a parte, a não ser que eu queira voltar para o Cristo que eu sou. É a única maneira de mudar a minha mente. E então os meios são escolhidos, mais uma vez, na medida em que o que vai trazer o regozijo é definido de outro modo e buscado de maneira diferente. Então, quando o objetivo é mudado, quando eu reconheço que o meu ser não pode ser a parte do irmão e nem de Deus, nem do Cristo, aí os meios também mudam. E aí, esses novos meios realmente vão trazer a alegria. E por isso que vai surgir aí um mundo diferente daquele que vemos aqui. Seguindo aqui no segundo parágrafo, a lei básica da percepção poderia, então, ser formulada assim: vais te regozijar com o que vês, porque o vês para te regozijares. Então, vais te alegrar se nós mudarmos o objetivo, se nós mudarmos o conceito do que nós somos, nós vamos também mudar o conceito do que nos faz felizes. E aí, a lei diz aqui que nós vamos nos alegrar ou regozijar com o que nós vemos, porque o que vês para te regozijares. Tudo será testemunho para a alegria. Enquanto nós valorizarmos a separação, o ser individual, tudo que vemos, nós vemos para nos ferir, porque nós estamos indo contra a nossa verdadeira natureza, contra a natureza do Cristo, contra aquilo que Deus criou perfeito dentro de si mesmo. Deus não criou um filho capaz de morrer e um filho imperfeito, um filho limitado, um filho que não tenha consciência da totalidade do conhecimento de Deus, que não tenha consciência do céu, que não tenha consciência de toda a alegria de todas as partes da criação de Deus. Então, Deus não criou nada separado dentro de si.
E por isso que quando nós mudamos, então, o objetivo do que nós somos, nós redefinimos a alegria. E é redefinida a alegria para, de acordo com como Deus a concebe. E Deus concebe que a alegria está na unicidade, está na integralidade do seu filho. O seu filho é íntegro, ele é completo. Ele sabe de todos em si. Por isso que não há ataque, por isso que o Filho de Deus é feliz. Aí, tudo que, visto a partir dessa visão, tudo o que é visto alegra o nosso coração, tudo o que há para ser visto. Então, é assim que redefinimos a alegria. E enquanto pensas que o sofrimento e o pecado vão te trazer a alegria, eles lá estarão para que tu o vejas. Então, por isso que eu falei tanto aqui para compreendermos o que é isso, porque aparentemente nós, cada um individualmente, poderia responder rapidamente que não quer o sofrimento e o pecado. Na verdade, conscientemente, ninguém o quer. Mas nós queremos uma alegria que vem do pecado, da ideia do pecado. Se nós queremos uma alegria para um ser individual, que apenas ele a sinta, nós acreditamos na separação, então nós queremos o pecado. Então nós queremos sim o sofrimento e o pecado, embora que isso pareça ser um ultraje, parece que Jesus está nos atacando e que ele não nos conhece, que ele está dizendo uma blasfêmia contra nós, porque individualmente nós poderíamos bater pé e dizer, não, eu quero ser feliz, eu quero alegria. Só que o segredo está nisso, por isso que Jesus nos explica, esse individualmente, essa consciência de ser algo diferente que Deus não compartilha, e, portanto, o nosso verdadeiro ser não compartilha. Nem nós mesmos, o Cristo em nós, aquilo que nós esquecemos de nós, porque agora estamos como que aprisionados dentro de um sonho, e essa imagem dentro do sonho é só uma projeção, não é a realidade. Os pensamentos intelectuais não são os nossos pensamentos e nem os pensamentos de Deus, são apenas uma consciência fantasiosa que nós imaginamos em vãs fantasias. Nem esse ser de vã fantasia quer o sofrimento e quer o pecado, ele quer a alegria, mas ele não sabe definir o que é verdadeira alegria. Só Deus sabe definir a alegria, e ele a colocou, a alegria, ela se estende como o amor, a alegria se estende na totalidade, a alegria se estende no imutável, ela não pode oscilar, ela tem que ser eterna e imutável, ou ela não é alegria. E nenhuma alegria aqui separada é eterna e imutável, e é abrangente e dividida com todos. Então, o que precisa mudar é a nossa consciência de quem nós somos. Então, aí nós vamos compreender também que aquilo que nos faz feliz é outra coisa. E sendo essa outra, e buscando essa outra coisa, nós necessariamente nós voltaremos ao Espírito Santo, e aí ele trará essa verdadeira alegria. Por isso que, repetindo aqui, e enquanto pensas que o sofrimento e o pecado vão te trazer alegria, e isso toda a consciência individual pensa assim, eles lá estarão para que tu o vejas. Por isso que a morte, por isso que o sofrimento, por isso que a dor, eles estão lá apenas para cumprir as ordens daquilo que a nossa mente desejou. É o teu desejo que faz com que uma linha acima, nada te causa dano ou é benéfico a parte do que tu desejas. Então, nada pode nos ferir que nós não o tenhamos desejado, mas não aqui na forma comportamental, na nossa mente quando decidimos nos separar. Então, nada pode nos ferir ou ser benéfico que nós não tenhamos desejados. É o teu desejo que faz com que uma coisa seja o que ela é nos seus efeitos sobre ti. Então, isso tem que ser muito claro. É o nosso desejo. Então, por que um sentimento de inadequação
ou de não alcançar o objetivo de ser feliz, ou de estar faltando alguma coisa, ou uma insegurança, qualquer pensamento, qualquer sentimento que não seja a paz e a alegria genuína de Deus, porque o nosso desejo assim determinou. E é o mesmo desejo daquele que pensou pela primeira vez separação de Deus. Então, corrigindo esse pensamento, ouvindo ao Espírito Santo, que nos assegura que é impossível termos saído da mente de Deus, isso foi só uma viagem de consciência, não um fato real, apenas assim é que poderemos corrigir esse pensamento equivocado. E aí sim, nós estaremos redefinindo o que é alegria. Porque para o Filho de Deus, para o nosso ser real, a alegria é a extensão de tudo que há, a extensão do amor, a extensão da alegria. E isso é inconcebível numa mente que ainda deseja ser individual e pessoal. Seguindo aqui, é assim porque, então, por que é pelo nosso desejo que aquilo que nos afeta nos atinge? É assim porque há escolhas como um meio de obter esses mesmos efeitos, acreditando que eles sejam os portadores do regozijo e da alegria. Então, por que escolhemos, então, os meios, aquilo que achamos que vai nos fazer feliz, que é a individualidade, que é a experiência dentro de um corpo físico e psicológico, ao invés da consciência da mente de Cristo? Por que fizemos isso? Porque acreditamos ainda que existe felicidade em ser esse meio separado, porque ainda não corrigimos a crença de que é possível ser feliz fora da mente de Deus. Ainda achamos que se nós procurarmos bem, ou se nós evoluirmos bastante, nós vamos chegar a essa felicidade individual. Então, ainda estamos enganados em nossa crença. E por isso que acreditamos que aquilo que nós buscamos dentro da separação vai nos trazer alegria. Mesmo no céu, essa lei prevalece. Então, aquilo que nós desejamos é que nós acreditamos que vai nos fazer feliz. Assim é na separação e assim é no céu. O Filho de Deus cria para trazer alegria a si mesmo, compartilhando o propósito do seu Pai em sua própria criação, de tal modo que a sua alegria possa ser aumentada e a de Deus junto com a sua. Então, no céu também prevalece a lei de nós buscarmos a nossa alegria. Aqui, na individualidade, todos buscam alegria. No céu também. O que muda é que no céu nós estendemos a alegria do próprio Deus. Então, como que poderia haver algo que iria se opor? Como que isso poderia ferir? Diferentemente do que a alegria aqui na Terra, que para nós buscarmos algo individual, nós primeiro temos que querer ser individuais e não querer ser o Cristo. Ali que está a causa de nós buscarmos aquilo que nos fere. A individualidade nos fere, o especialismo nos fere, nós termos uma consciência fora da mente do Cristo nos fere. Então, e baseado nisso, a projeção que veio a partir disso representa exatamente esse conflito da mente. Por isso esse mundo tão conflitado. Por isso tanto conflito, tanto em âmbito individual, familiar, de trabalho, de nação, em todos os níveis. Não existe um nível que seja separado que não tenha conflito. Por quê? Porque o objetivo é que está equivocado, o objetivo está na separação, e os meios acompanham esse objetivo, os meios têm que servir à separação, e a separação fere o nosso ser, a separação fere o Cristo que nós somos, e aí nós buscamos então alegrias aqui, mas na verdade todas as metas de buscar a alegria aqui são metas de ferir o nosso ser.
como que não iria resultar a doença e o sofrimento disso? Poderia resultar outra, e a morte, poderia resultar outra coisa, se nós nos decidimos contra a vida, o que poderia vir senão a morte? Então, isso precisa ser compreendido. Então, o quanto nós estamos enganados em relação ao que queremos, porque pensando que queremos ser felizes, escolhemos justamente aquilo que nos fere. E aí nós olhamos dentro da consciência individual e dizemos, não faz sentido. Doutor, eu só quero ser feliz, só tira a minha dor, eu não quero sofrer. Todos pensam assim, e a mente continua querendo ser individual, continua querendo transcender a ideia de morte, continua com o desejo secreto de ser eterna e de ser sempre feliz, mas ela, infelizmente, está equivocada em o que ela é. Ela ainda, a mente foi criada por Deus, e ela só pode ser feliz na casa dela, que é o reino de Deus, que é o céu. Fora do céu, a mente não tem lar, a mente não é feliz, e qualquer alegria que buscamos dentro daquilo que está fora do céu, irá nos ferir. Então, por isso que não existe mundo perfeito dentro da individualidade, dentro do ego, dentro daquilo que a nossa consciência individual diz que, por enquanto, é a nossa realidade. Embora que o Espírito Santo, sim, ele dá um novo propósito para isso, e aí a jornada fica leve, mas ela fica leve porque a mente se abre para a alegria do ser verdadeiro que nos alcança. Mas vamos continuar aqui. No 3, tu, fazedor do mundo que não é assim, então fazedor do mundo que não é igual ao mundo de Deus, que não, porque só o mundo de Deus retém a verdadeira alegria e a estende, então tu, fazedor do mundo que não é assim, recebe descanso e conforto de outro mundo onde habita a paz. Então, já que reconhecemos que o mundo que fizemos não é um mundo de alegria, nós temos como receber conforto de um outro mundo, do mundo real, do sonho feliz, do mundo que o Espírito Santo quer nos mostrar dentro aqui da ilusão. Nós podemos receber conforto dentro desse mundo. Esse mundo trazes contigo a todos os olhos exaustos e corações cansados que olham para o pecado e repetem o seu triste refrão. Então, há um outro mundo, há dentro de nós esse espírito, o Espírito Santo, que tem essa mentalidade da verdadeira alegria, a mentalidade do Cristo. Ele é o conforto que nós podemos trazer a todos aqueles que se acham perdidos aqui em sonhos de sofrimento, aqueles que estão exaustos, como ele diz aqui, e que olham para o pecado e repetem o refrão do pecado, continuam acreditando no círculo vicioso de nascimento, crescimento, morte. Então, esse ciclo do pecado. De ti pode vir o seu descanso. Então, há algo dentro de nós que oferece o descanso a todos aqueles que estão equivocados naquilo que acreditam que é o seu ser. De ti pode surgir um mundo que eles se regozijarão em contemplar e onde os seus corações estão contentes. Então, esse mundo que o Espírito Santo traz, todos encontrarão descanso e verdadeira alegria e paz. Em ti há uma visão que se estende a todos eles e os cobre de gentileza e de luz. Todos nós ainda temos isso dentro de nós. Não importa o quanto estivemos enganados até aqui, todos temos esse outro mundo a oferecer, porque o Espírito Santo não esqueceu de ninguém. Ele está
presente em todas as mentes, e ele oferece essa visão, esse conhecimento, que cobre de gentileza e luz. Então, aonde há sofrimento, o Espírito Santo cura, traz a esperança, o conforto e a cura. E nesse mundo de luz que se alarga, a escuridão que pesavam lá, que pensavam estar lá estar, é empurrada para longe, até que não seja nada além de sombras distantes, longe, muito longe, para não mais ser lembrada à medida em que o sol brilha e a apaga do nada. Então, que feliz promessa é essa? Quando nós nos voltamos ao nosso pensamento, quando nós o abrimos ao Espírito Santo, o Espírito Santo, ele não só cura a nossa mente, mas ele se alarga, ele estende a nossa mente a todas as outras mentes. E os pensamentos que lá estavam, que nos feriam, aquilo que era de sofrimento e de dor, ele vai afastando e isso fica cada vez mais longe, como ele diz aqui, de tal modo que fica tão longe que nós acabamos esquecendo do sofrimento e passamos só a ver a luz do Espírito Santo, onde só a luz brilha. E todos os seus pensamentos maus, todas as suas esperanças pecaminosas, seus sonhos de culpa e vingança sem misericórdia, e todo o desejo de ferir, matar e morrer, desaparecerão diante do sol que trazes. Então, essa luz que nós trazemos, ela cura todas as mentes, todos os pensamentos maus, nossos e dos nossos irmãos, porque no nosso reconhecimento do nosso ser, de quem que nós somos. Então, tal é a dádiva que nos é dada através do nosso aceite pelo Espírito Santo, de nós aceitarmos ao Espírito Santo como nosso professor. O Espírito Santo é que tem esse outro mundo. Todos nós sabemos o que é o mundo do ego. Nós já o conhecemos de trás para frente, de frente para trás, conhecemos o que é a dor e o sofrimento, conhecemos o que é a corrida atrás da alegria e nunca encontrá-la, e quando aparentemente a encontrar, ela ser furtiva e escapar de novo dos nossos dedos, e aquilo que pareciam promessas de ser a salvação, rapidamente se voltar contra nós mesmos e nos ferir. Então, isso já conhecemos. O Espírito Santo tem para nós a lembrança de um outro mundo, esse mundo de esperança, esse mundo que reflete o próprio céu. Não é ainda o céu porque é percepção, não é conhecimento, mas em nada se opõe ao céu. E é nesse mundo do Espírito Santo que a verdadeira alegria pode voltar à nossa consciência, porque aí é redefinido o que é alegria. Porque nesse mundo a alegria não está baseada na separação, e sim na união, no reconhecimento da unicidade do Filho de Deus. Ali está baseada a alegria desse mundo. E por isso que esse mundo traz esperança não só a nós, mas a todos os seres que aparentemente vivem separados aqui, a tudo que contém vida e que compartilha da ideia de separação. O Espírito Santo traz isso para nós. No 4, não queres fazer isso por amor de Deus? Então, não queres voltar à sanidade, a essa alegria, devido ao amor que Deus tem por nós e por ti mesmo. Por que Jesus diz por ti? Pelo nosso ser, pelo Cristo que nós somos. Não queremos nós ver esse outro mundo, esse mundo verdadeiramente feliz? Pois pensa no que isso faria para ti. Os teus pensamentos maus, que no momento te perseguem, parecerão cada vez mais remotos e distantes de ti. Quem nunca se viu numa nuvem de pensamentos maus que parece que impede a sanidade, parece que impede que a lógica do Espírito Santo faça sentido? Então, voltando-se para esse mundo do Espírito Santo,
trocando a consciência da individualidade pelo que o Espírito Santo nos oferece, o que ele vai nos dar? Ele vai permitir que esses pensamentos maus desapareçam e irão para longe, cada vez mais longe, porque o sol em ti nasceu para que, diante da luz, eles pudessem ser empurrados para longe. Eles pairavam por um momento curto, em formas distorcidas, muito distantes para serem identificadas, e depois se vão para sempre. Então, diante do Espírito Santo, nós meramente ainda vamos passar a ver um pouquinho do sofrimento desse mundo, mas cada vez mais afastado da nossa consciência, esse sofrimento, até chegarmos ao ponto de não vermos sofrimento algum, porque não vai mais ter identificação, como ele diz aqui, para serem identificadas como nuvens distantes e depois serem desmanchadas. E à luz do sol, tu permanecerás em quietude, em inocência e totalmente sem medo. Então, tal é a dádiva de estar com a mente voltada para o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso sol, e dentro dele nós permanecemos em quietude, em completa inocência e totalmente sem medo. E a partir de ti, o resto do que achaste estender-se-á de tal modo que a tua paz nunca possa se desfazer e deixar-te sem lar. Então, a partir de ti, o resto que achaste. Então, nós vimos que, diante do Espírito Santo, os pensamentos maus se vão. Então, tudo aquilo que nos feria, se vai. Mas os resíduos, aquilo que era ainda resíduos de amor verdadeiro, porque é impossível ser só ego, porque nós somos criação de Deus. Então, tem por detrás e misturado ainda tem resíduos, tem restos de verdade. Então, esses restos de verdadeiro amor que nós vamos encontrar, eles serão trazidos para a luz. Então, eles serão trazidos para a paz e para o céu. Aqueles que oferecem paz a todos acharam uma casa no céu que o mundo não é capaz de destruir. Então, aqueles restos que nós achamos que é do amor verdadeiro, esses restos trazem paz para todos. Quando nós somos só esses restos, quando não somos mais os pensamentos maus, quando não somos mais o ego, quando somos só o Espírito Santo, então nós vamos estender paz a todos. E essa paz, ela é tão perfeita já quanto o céu. E essa paz nada no mundo pode destruir, pois ela é grande o suficiente para manter o mundo dentro da sua paz. Então, tão grande é a paz da mente que o Espírito Santo oferece, que não há nada desse mundo que transcenda essa paz. Não é nada nesse mundo, não há nada forte o suficiente ou em tamanho maior do que essa paz, e a qual essa paz não possa sustentar e abraçar e curar. Então, tal é a paz que o Espírito Santo nos oferece. Em ti está todo o céu. Cada folha que cai ganha vida em ti. Então, tudo que nós acreditávamos que era mortal, que era ferível, mutável, volta a ser compreendido que é vida, não na sua forma física, mas em conteúdo. O que fazia parecer ser uma folha, senão um pensamento que veio da mente de amor. Então, foi o amor que deu sustento à vida a essa folha. E isso passa a ser reconhecido, porque todo o céu está dentro de nós. Cada pássaro que jamais cantou, cantará de novo em ti. Então, jamais cantou porque é uma ilusão, é um sonho, não é um mundo real. Então, nós poderíamos, dentro do sonho, dizer cada pássaro que cantou, mas esse jamais é para nós vermos mais uma vez o quanto nós vemos esse mundo, mas ele não é real, por isso esse jamais. Então, cada pássaro que jamais cantou, cantará de novo em ti. Então,
onde que vamos ver a alegria de um canto? Não na forma física, não no que os ouvidos escutam, mas no que a nossa alma escuta. Então, os ouvidos ainda podem ser um instrumento de comunicação que trarão um canto, mas nós não vamos dar realidade à melodia em si, que é forma, mas ao amor que está por detrás da alegria do pássaro cantando. Esta será reconhecida de novo. E este amor vai para toda a filiação. Esse amor é indivisível. E cada flor que jamais floresceu, guardou o seu perfume e a sua beleza para ti. Novamente, não é a forma física, é o conteúdo de amor que uma flor exala ao lançar o seu perfume que nós gostamos, ou ao nos dar o seu belo aspecto que nós achamos bonito e alegra nosso ser, mas não é a forma física, é a forma dela expressar o amor que está por detrás e que fez com que parecesse que ali tivesse uma flor. Então, esse amor nos alegra. Que ambição pode superar a vontade de Deus e de seu Filho, de que o céu seja restaurado para aqueles para quem foi criado como seu único lar? Aqueles que aqui estão enganados e que, quando reconhecem que querem a consciência do lar de volta, o que poderia impedir isso? Quando a nossa vontade se une à vontade de Deus, o que poderia ser mais forte do que isso? Nada antes e nada depois. Então, não há mais nenhuma ambição que possa superar, não há nenhuma ambição nem antes e depois desse reconhecimento. Nós permanecemos só nesse reconhecimento. Nenhum outro lugar, nenhum outro estado ou tempo. Então, é o fim do sonho de separação. Quando a consciência da nossa unicidade com Deus volta à nossa mente, não há mais nada antes, depois, nenhum estado de consciência, nenhum tempo, nada mais a ser visto, apenas a consciência, a feliz consciência da volta ao reconhecimento do amor, a criação, a extensão da alegria e do amor. Nada além e nada mais perto, nada mais em forma alguma, só a alegria e a extensão do Espírito, sem forma alguma, sem formas para obscurecer a consciência da alegria. Isso tu podes trazer a todo mundo e a todos os pensamentos que nele entraram e se enganaram por um momento. Todos que vieram nesse mundo apenas se enganaram por um momento. Isso nós temos em comum aqui. E nós podemos trazer essa consciência feliz a todos. De que melhor maneira poderiam os seus próprios equívocos serem trazidos à verdade do que através da tua disponibilidade de trazer a luz do céu contigo, à medida em que caminhas para além do mundo da escuridão, rumo à luz? Então, de que maneira nós poderíamos servir melhor ao propósito de amor do que retornar para a nossa consciência do céu e trazendo essa luz que cura a todas as mentes que voltam conosco rumo à luz. Quando nós reconhecemos a nossa integridade, que é una a tudo e todos que aqui parecia separado, como que essa luz que veio na nossa consciência que sabe disso, como que ela não iria iluminar o caminho de todos que acreditam estar separados aqui? Então, não há melhor maneira de servir a nós mesmos dentro do irmão do que trazer essa luz, do que voltar-se ao Espírito Santo, de reconhecer que nós estávamos equivocados quando escolhemos nos identificar com o ego, mas que agora, como tomadores de decisão, como mente que somos, não queremos mais isso, porque estávamos equivocados naquilo que nos faria feliz. Escolhemos, quando estamos com o ego, nós escolhemos aquilo que nos fere, pensando que isso nos irá fazer felizes.
E como isso é impossível, nós queremos agora realmente seguir o professor da felicidade, que é o Espírito, que é o professor Espírito Santo, e que estende a sua luz a todo ser vivo, a toda mente, porque ele reconhece que a nossa mente não se afastou, não se separou. Por isso que ele começou o estudo dizendo que as mentes que estudam, que estão unidas e reconhecem isso, não podem sentir culpa. E uma mente sem culpa, ela é tal como a Deus a criou, e Deus a criou estendendo a sua alegria. Então, é assim que o retorno da felicidade volta a nós. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que estávamos enganados em relação ao que nos fazia felizes quando buscamos as metas da individualidade, da separação. E agora queremos a meta do Espírito Santo, que reconhece a unicidade, e nisso o mundo todo é curado junto. Como ele diz, uma grama volta a ficar verde, um passarinho volta a cantar, tudo volta a regozijar-se. E o mundo que é visto aqui no sonho, com os olhos do Espírito Santo, com a visão do Espírito Santo, é o que o curso chama de mundo feliz ou sonho, mundo real, o sonho feliz, que é o mundo da substituição do mundo do ego. Então, é em vão tentar mudar ou melhorar o mundo do ego. É em vão trocar um sonho de doença por um sonho de cura. A única cura verdadeira é compreender que na mente nós precisamos mudar de mentalidade, sair da mente de individualidade do ego e voltar para a mente de unicidade do Espírito Santo. Aí está a nossa cura. Então, isso Jesus nos trouxe aqui na luz que trazes contigo. E na quinta, na sequência, então, é o estado de impecabilidade, continuando nesse mesmo tema, que, como eu disse, tem uma sequência que vai culminar na justiça de Deus, nos convencendo cada vez mais a porque só o pensamento de Deus pode nos fazer felizes e porque jamais encontraremos alegria dentro de uma consciência individual. Terminamos, então, aqui essa sessão e nós estamos abertos aqui para interação. Deixa eu ver se tivemos alguma coisa no chat. Não? Alguém gostaria, por favor, de compartilhar? Janeide, só abrir o microfone. Ing, essa última... Está me ouvindo? Oi? Sim. Essa última parte, ela me fez lembrar de todo o período que eu falo que eu passei no estado de graça, né? Aqueles 6 meses, que foi quando eu entreguei para Deus, assim, que eu falo que foi, acho que uma entrega de não pegar de volta, não foi uma entrega de, cure isso, não, uma entrega. E eu não, na época eu não estudava o curso ainda, e descreveu assim de uma forma incrível, até assim, uma folha, eu lembro que eu peguei uma folha e aquilo me deu uma sensação muito legal, que eu ainda olhei assim, meu Deus, tantas vezes, era até quando eu ia saindo da liga do câncer, quantas vezes eu passo aqui, vejo essa folha, e hoje ela me deu essa sensação boa, eu digo boa assim, mas não tem uma explicação. E quando você está nesse período, você está nessa do amor mesmo, não tem assim nada aqui na Terra que te tire disso, nem como foi no meu caso, de um diagnóstico, nem isso conseguiu tirar aquela paz, nem isso. Na hora, assim, eu senti quando o médico dizendo, eu senti aquela coisa maravilhosa, aquela paz que para os outros médicos, a minha ginecologista, ela falou assim, cada doido com suas manias, né? Achou isso. A outra, né, a endócrino, ela falou assim, nossa, de onde vem essa paz? Eu não quero ter nenhuma doença, mas se eu tiver, eu quero agir assim.
Aí eu contei para ela tudo que tinha acontecido, na época ela ainda não era uma endócrina, que eu tinha entregado para Deus, e ele tinha me dito para que eu não abrisse nenhum exame, vivesse o presente estando realmente presente. E a partir daquele momento, eu vivi os melhores dias da minha vida, que nada, nada aqui na Terra abalava, não tinha nada que abalasse. Então, isso é possível. Hoje, eu vejo tudo isso com muita clareza, assim, parece que foi escrito assim, olha, é assim que se passa. Então, isso é possível, porque eu passei por isso. É Então, possível trazer esse mundo, né? Esse outro mundo. Você estava isso, num outro mundo. isso. E se veio, às vezes eu fico pensando, se veio é porque nós todos temos isso. E eu lembro que quando eu fiz a pergunta para Deus, por que eu passei 6 meses nesse estado e depois não mais, né? Que ele me disse, abre o livro, e eu abri e estava lá. A tua realidade é só espírito, portanto, o espírito está sempre em estado de graça. Então, todas as vezes que a gente estiver no espírito, a gente está em estado de graça, a gente está no nosso ser. E quando a gente não está, né, que tem momentos na vida que a gente entra no ego, acho que na maioria das vezes, e quando a gente chama, acorda assim, olha, chama o Espírito Santo, você conversa com ele, entrega para ele, tudo isso volta, a gente volta para o Espírito, e a paz vem, né? Até te agradeço, e muitas vezes quando saio, né? Aquele dia eu conversei, e foi um alívio, né? Eu digo que os professores nos trazem, né? E só de saber que isso é possível é muito bom. Obrigada por trazer esse exemplo prático, que em algum nível inconsciente você já tem isso, e agora está aprendendo de forma consciente, né, Janeide, como chegar lá. E talvez ficou uma pergunta assim de como que você teve, né, Janeide, isso por 6 meses e depois voltou de volta. E Jesus nos mostrando aqui, enquanto na nossa mente tiver alguma coisa ainda a ser curada, então nós ainda voltamos. Então, certamente que ainda havia alguma coisa a ser curada, né, Janeide? Então, não é nem por castigo, nem por falta de capricho, né, Janeide, que depois você foi tão maravilhoso e não... então, ainda havia alguma crença, e ainda há alguma crença a todos nós, que ainda nos percebemos individuais. E o curso está aqui gentilmente nos colocando nas mãos do Espírito Santo, e ele vai nos ensinar a cada vez mais olharmos para isso que está bloqueando essa consciência constante disso. Então, o curso só está encurtando o tempo que nós levaríamos para chegar a essa feliz consciência de quem nós somos. Isso. Obrigada pela... O curso ele desfaz a barreira que a gente colocou ali, né? Aí a gente volta para quem realmente a gente é, que é um ser perfeito, completo, íntegro, né? Como ele diz, quem és tu? É um ser, né? Exato. E a Neuza colocou aqui, que lindo, Janeide, emocionante. Obrigada por compartilhar conosco. Exatamente. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Não? Então, pessoal, eu vou encerrando aqui a nossa gravação de hoje, mais uma vez expressando, eu acredito que em nome de todos, nossa gratidão